Eu admito que passei por momentos de tortura para conseguir assistir as 2 primeiras temporadas desta porcaria, mas eu devo dizer uma coisa, apesar de continuar sendo uma porcaria, na minha opinião, ainda assim, tem coisas muito boas, e eu entendi o porquê que de acho tanta gente assiste essa merda e tem 5 temporadas, inclusive. Então se você também sempre teve essa curiosidade que nem eu, já vai se inscrevendo lá e apertando esse sininho, porque hoje, senhoras e senhores, eu vou esclarecer um dos maiores mistérios dos romances modernos. Por que Kanojo Karishimasu é tão conhecido, tão famoso, mesmo sendo uma merda? E um dos primeiros argumentos para eu provar isso é a própria Chizuru, senhoras e senhores, que é uma personagem muito boa, inclusive uma atriz de alto calibre, porque aguentar o protagonista tendo que fingir ser a namorada daquele merda é uma coisa complicada. E, até onde eu vi, muita gente realmente também gosta muito dela, então pelo menos até onde eu vi, minhas opiniões estão corretas. Mas também vale dizer que além dela ser a melhor personagem, né, dessa coisa inteira, ela também tem uma história maravilhosazinha e muito interessante. E sim, eu acredito pessoalmente que se ela fosse a protagonista da história, nossa, ia ser anos-luz de distância de coisa boa. Lógico que não ia ser o melhor romance de todos, mas mesmo assim ia ser bem legal, ia ser mais interessante de assistir. Eu fiquei pensando nisso toda hora enquanto eu via essa merda. O quanto essa guria não merecia ser mais protagonista do que protagonista é uma sacanagem. Mas a gente entra no mérito do protagonista ser o protagonista quando eu for falar do autor. Sim, eu vou falar desse desgraçado, vai chegar a hora. Mas por enquanto vamos falar da historinha, que sinceramente eu posso resumir pra você em Morde a Assopra. Sim, essa é a história de Kanojo Karishimasu. E eu não tô falando só da história do anime. Eu tô falando de você, pessoinha que assiste. Eu tô falando de mim, eu tô falando de todo mundo que assiste isso. Porque esse é o resumo discorrido de tudo que essa história significa. Todos os momentos da história, eles são na maioria das vezes vergonha alheia e muitas das vezes meio chato de você assistir. Mas o autor, esse corno maligno, sabe botar em alguns momentos específicos coisas tão interessantes e divertidas que você quer ver no que vai dar depois. E aí por causa disso você continua, tá ligado? É meio triste, mas é verdade, cara. Você continua, talvez nem sempre porque você goste das coisas que estão acontecendo, mas porque tem alguns pontos ali, alguns pontinhos que fazem as coisas valer a pena pra você pelo menos pegar o próximo episódio, pegar o próximo capítulo e ver e ler e por aí vai, tá ligado? É uma coisa que eu percebi assim, direto, tá ligado? É toda hora mesmo. Por exemplo, no episódio, lá no começo da primeira temporada, no episódiozinhos da praia e tal, que a Chizuru simplesmente aparece lá e aquele desgraçado daquele protagonista faz tudo aquilo que faz lá, mete porrada no amigo, o amigo mete porrada nele. Aí depois tem toda aquela conversinha mó legal com o amigo dele e a Chizuru. Meu irmão, aquilo dali é o tipo de coisa que você pensa, ok, eu gostei disso. Aí depois vem mais uma trolha de merda, tá ligado? E aí vem outro momento legal. E aí vem mais merda. E aí vem outro momento legal. E é assim que acontece essa história, tá ligado? Esse é o motivo pra eu acreditar que essa história tem tantas temporadas. Tem tantos fãs, tem tanta coisa legal acontecendo, mas todo mundo convém que isso é realmente ruim, tá ligado? Porque é enrolado pra cacete justamente por causa disso. O romance não avança, ninguém toma decisão nessa vida. Eu tive que assistir pela primeira vez na história da minha vida um anime em X2, porque não dava, é muito lerdo. E meus muitos obrigados à dublagem brasileira dessa história, porque sinceramente vocês conseguiram fazer essa coisa horrível ficar 2% pelo menos melhor. Mas eu continuo a voltar no tal do Morde a Assopra, porque se aplica aos personagens também. Por exemplo, Aruka, que é uma personagem legal, ela é bem interessante e divertida de se assistir na tela, mas, ao mesmo tempo, é a enrolação em pessoa, porque eu não sei, eu não assisti tudo, eu só vi 2 temporadas, mas é sério que ela fica nessa enrolação de é namorada do protagonista e não é ao mesmo tempo por 5 temporadas? É sério isso? E também nós temos a Mami, que é a ex-namorada do protagonista, que eu sinceramente não vi tantas malícias desse jeito aí que todo mundo vê não, tá ligado? Porque ela terminou com o protagonista absolutamente do nada, o que na minha opinião não é uma coisa tão errada assim. Segundo, ela fez intrigazinha quando viu que ele conseguiu alguém, então não é uma pessoa exatamente muito legal, mas e daí, tá ligado? E daí? Ela nem aparece direito mais na história depois disso. Tudo que ela fez foi ver o protagonista com a Sumi, depois ela só apareceu no apartamento do protagonista porque sim, e até onde eu sei, isso daí, em 2 temporadas inteiras, tá ligado? De puro sofrimento pra assistir essa merda. Mas outra grande representante do Morde a Assopra é a Sumi, porque sinceramente, apesar de ela ser bem fofinha e ter esse momento muito legal com o protagonista no final da 2ª temporada, ela meio que quase não aparece, e além disso também, ela só é fofa, tipo, até meu travesseiro é fofo, cara. E a pessoa mais detestável dessa história, o protagonista, que sinceramente, eu não gosto. Mizuhara rouba é pouco desse desgramado. Meu Deus do céu, que protagonista irritante, cara. Se não fosse pelo dublador do Ben 10, tava difícil de aturar esse cara, viu? Ô, nossa, tava difícil. E também não se esqueçam do fato de que ele é muito parecido, coincidentemente, com o próprio autor da história. Não se esqueçam disso. Mas a avó dele é bem legal, ela é bem engraçada e bem legal. Pelo menos temos isso daí pra aturar um pouco esse desgramado.
E além do mais, o que mais me quebra em tudo isso é saber que no fim do dia é assustador o quanto o autor no fim do dia sabe o que tá fazendo. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, porque o cara sabe, ele é bom até. Eu sei que é difícil de acreditar no que eu estou dizendo, são palavras que talvez você nunca escutou alguém falando nessa internet de meu Deus, mas sim, o autor de Kanojo é um bom escritor de certa maneirinha, porque ele sabe pegar e fazer você querer continuar assistindo uma história merda. É impressionante, tá ligado? E o que eu acho mais interessante sobre tudo isso é que no fim do dia, você percebe que talvez ele queira continuar a história nesse ritmo meio lento, meio devagar aí, com toda uma procrastinação e uma encheção de linguiça, justamente porque ele gosta de escrever desse jeito. Tipo, ele quer que os personagens se mantenham daquele jeitinho ali por algum motivo que eu não sei qual é. E eu sei qual é, infelizmente. Mas a gente descobre, infelizmente, que ele é apaixonado pela Chizuru. E eu não digo isso metaforicamente, ou retoricamente, ou poeticamente, ou teoricamente, ou de qualquer outra forma sofisticada. Tô falando de maneira real, tá ligado? Isso é aterrorizante, isso é muito triste. Meu Deus do céu. E o pior de tudo é que eu queria muito que isso fosse mentira, mas não é. Já é provado por todas as pessoas que conhecem essa história que sabem que isso é verdade. Mas honestamente eu prefiro nem pensar nisso. Mas por mais aterrorizante que possa ser isso, ainda assim Kanojo não é uma história ruim. Ai, meu Deus, como é possível que eu esteja falando isso, cara? Não, sério, eu sei que eu ainda talvez vai fazer um vídeo falando da terceira, da quarta e da quinta temporada quando eu for assistir. Mas, mano, só vendo essas duas temporadas eu entendi que o Morde-a-Sopra é muito bom. O Morde-a-Sopra é muito bom, cara. Sério. É chato, é uma merda assistir isso. Você sente que tá sendo torturado com os olhos. Mas mesmo assim é legal. Você fica curioso porque vai acontecer no próximo episódio, infelizmente. Ai, meu Deus do céu. Como pode uma merda dessa? É por isso que vocês ficam vendo essa coisa toda hora. É por isso que tem 5 temporadas, 300 e lá vai pedrada capítulos. É por isso, cara. É por isso. É por isso que esse é um dos maiores romances da história recente. Porque apesar de ser uma merda, ainda se tem tantas coisinhas tão legaisinhas que você quer ver, tá ligado? Você quer ver no que vai dar a carreirinha de atriz da Chizuru. Você quer ver algumas coisas interessantes, como por exemplo, como vai acontecer essa coisa quando descobrirem que ela não é a namorada do protagonista, logicamente. Qual é o desenvolvimento da ex-namorada do Kazuya? Por que alguns outros personagens são tão legais desse jeito? Qual vai ser a reação deles quando tal coisa acontecer? Qual é a merda do que vai acontecer nesse arco de filme, que os caras querem fazer um filme na terceira temporada, que eu vi que é a melhor temporada e que eu ainda não assisti. Entenda, é muito interessante, mas é muito merda. Eu sei que soa repetitivo, mas é por isso que essa merda é repetitiva. Porque é exatamente assim que a história funciona. Enfim, desabafei as raivas que eu tenho desta porcaria. E ao mesmo tempo, o quanto tem coisas nela que são muito interessantes, mas o quanto é merda ao mesmo tempo. Como eu disse, é um ciclo vicioso que nunca acaba. E é por isso que a gente fica preso nesta merda. Enfim, o que você acha disso? O Morde-a-Sopra é real pra você? Porque pra mim tá se tornando até bem real, sabia? Eu tô aqui quase indo assistir a terceira temporada só por causa dessa merda. E você? Fica nisso preso também só por causa desse Morde-a-Sopra? Fale aí ou cale para sempre.